verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo,
lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e Queridos, boa noite, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos começar esse culto debaixo da direção do Senhor e pedimos que o irmão, a irmã esteja em oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja em oração, querido. Queria convidar os irmãos que puderem se colocarem em pé para fazermos a leitura responsiva do Salmo 138. Salmo de número 138. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O
Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém? Que a gente tenha confiança que o nosso Deus há de cumprir todo o propósito dele sobre as nossas vidas. Amém? Queria convidar o irmão, a irmã, os que puderem continuar em pé, para juntos louvarmos a Deus com alegria de coração. A graça e paz, irmãos e irmãs. A graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Eu não sei vocês, pedi para André deixar esse texto ainda aí. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Talvez você não tenha percebido, mas a irmã Jerusa tocou no interlúdio uma canção, que é o hino 20 do cantor cristão. Quem aqui nunca ouviu o hino 20 do cantor cristão? Levanta a mão. Gente, a irmã Jerusa acabou de tocar. Vocês não ouviram ela tocar? Ouviram, né? E eu me acabei em lágrimas, porque era o hino que meu pai mais gostava. É sempre, sempre amor. Amor perene o nome. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Fica de lição de casa para você. Lê lá na sua casa o hino 20. O amor do Senhor nunca acaba. Amém. Tu és santo. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, Senhor, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei, eu amo e adoro diante dele. Eu canto e
Essa canção, entre outras coisas, afirma que Jesus é o nosso príncipe da paz. Aquele que tem sobre si todo o poder. Queria ler com os irmãos 2 versículos do Salmo 121, que diz o seguinte, Salmo 121, 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Vamos falar juntos, versículo 2? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O príncipe da paz, aquele que criou o universo, ele vem em nosso socorro, porque nós não somos apenas criaturas dele. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, são também seus filhos. E é como filhos que nós nos apresentamos esta noite diante de Deus, pedindo que a boa mão dele esteja sobre as nossas vidas. Então, se você tem algo que quer apresentar ao príncipe da paz, aquele que criou o universo, saia do seu lugar, venha aqui à frente, para que a gente possa estar orando junto. Saia do seu lugar, vamos juntos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como povo do Senhor, remido pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, recebe agora toda a honra, glória e majestade que só o Senhor é devido, Pai. Este culto é uma demonstração do nosso amor ao Senhor. Esse culto é uma adoração ao Senhor. Declaramos aqui que não há outro além do Senhor, Pai. Ó Pai, agora como filhos nos apresentamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa torre de segurança, o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos criou, ó Pai. Por isso, apresentamos diante do Teu trono de graça cada um dos Teus filhos que veio aqui à frente, ó Pai, trazendo algo que reconhece que é o Senhor que pode mudar a história, ó Pai. Trazendo algo, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas limitações, ó Pai. Ser com a vida, com a família de cada um aqui, ó Pai. Estende a Tua mão de poder, estende a Tua mão de graça e misericórdia sobre a vida dos Teus filhos. Estamos aqui, ó Pai, para render graças ao Senhor, mas também pedimos que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, e que ao ouvir dos altos céus, ó Pai, e agir sobre as nossas vidas, possamos ainda mais proclamar às pessoas que estão ao nosso redor que nós conhecemos o Senhor. Não é de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, de sentir a sua mão protetora, cuidadosa sobre as nossas vidas. Nos dá a dimensão da submissão, da soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Realiza sempre a sua vontade, não a nossa, ó Pai. É para a honra e glória do Teu nome que oramos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Você que sentou, levanta, porque o diafragma vai ficar livre. Eu queria fazer um ensaio com vocês nessa música que nós vamos cantar. Na ministração, na hora do ensaio, eu estava dizendo para o nosso pessoal aqui que a única maneira de você não errar quando você canta é você musicar e cantar a própria Bíblia, o próprio texto. Então você canta lá, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe qual que é a chance de você errar? 0. Lógico, tem a licença poética, né? Tem os poetas das músicas e a gente canta outras músicas que não só são temas bíblicos. Mas essa canção que nós vamos cantar, ela é um texto bíblico completo. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 4:8, você vai ver essa projeção que a Andréia está colocando aí. Coloque aí pra gente, Andréia.
está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo o que é bom, né? Aí tem a licença. Tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Pense coisas boas, né? Lógico, em Cristo Jesus. Sabe para quê? Sabe para quê? A próxima. Para que não haja em nós temor do que há de vir, diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão em Cristo Jesus. Eu gostaria que você levasse essa canção para a sua semana, para você lembrar do texto bíblico em si, puro, e a gente ter a Bíblia no nosso coração, guardar no nosso coração aquilo que nós precisamos para a nossa semana. Só quero fazer um ensaio com o pessoal aqui no coro. Eu faço o ensaio aqui. Olha o coro lá, Andréia, por favor. Para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Fácil, né? Vamos comigo então? Igreja. Para que não... Peraí, deixa o André colocar lá, voltar. Para que não haja nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas, elas estão mesmo. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Quem nunca tinha ouvido essa música aqui? Levanta a mão. Gente, nós acabamos de cantar, gente. O que está acontecendo com vocês? De novo, peguei duas. Eu peguei no mesmo dia 2 vezes. Vamos lá, gente, vamos celebrar o nosso Senhor. Vamos lá. Próprio texto bíblico, vamos lá. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude,
só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E a paz, sempre, sempre, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Fácil, né? Que tudo que seja bom, verdadeiro, honesto e justo, isso ocupe o nosso pensamento. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto nós cantamos esta canção é nova também, deve ter uns 173 anos ou mais, uns 400 anos. E aí você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, se você veio preparado. E eu quero lembrar os irmãos que neste momento também nós estamos devotando como oferta na nossa campanha de missões. Então, se você fez o compromisso lá domingo passado, na abertura de missões, trouxe o seu papelzinho, aquele que você preenche com o seu alvo, você pode vir e depositar ele aqui, que a irmã Lucinéia vai recolher isso, para a gente ter uma noção do nosso alvo de missões, tá certo? Então, se você veio preparado, devote ao Senhor aquilo que você preparou, a sua oferta, que não é sua, é dele, você só administra, mas como adoração a gente traz à casa do tesouro. Tudo bem? Amém? Nós vamos cantar firme nas promessas de Jesus, mas eu quero lembrar aos irmãos que a gente não é firme só nas promessas, a gente é firme também nos... Quem falou? A minha mulher, né? Ela tá escolada lá em casa. A gente é firme também nos mandamentos. Amém? Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
maior delas é que Ele vai voltar. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de poder contribuir com a expansão do Teu reino, até que o Senhor volte. Fala conosco nesta noite. É de coração tudo que a gente for falar. Ele que está mandando nessa música, por isso que eu falei para ele, vai lá, cara, é você que manda nessa música. Eu acho que alguém conhece essa música, né? Vamos lá? Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. Sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor de coração. Se as palavras da igreja, e se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor de coração.
vamos orar agora, agradecendo a Deus esse momento de adoração, de louvor ao nome do nosso Deus. Eu vou pedir o pastor Willy, mas eu queria que ele também colocasse diante do trono de graça do nosso Deus a vida de uma menina. Os pais são amigos do Kleber. Ela se afogou agora à tardinha. E ela tem 2 anos, né, Kleber? Vamos estar orando como igreja, pedindo que Deus haja poderosamente na vida. Como é que é o nome da menina? Júlia. Que Deus haja poderosamente na vida da Júlia. Pastor Willy. Senhor, nós te bendizemos, rogamos pela sua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, nesta hora de adoração. Quão bom é poder louvar o teu nome, quão bom é poder estar em sua presença, quão bom é saber que o Senhor nos ama. Mas nós intercedemos agora por esta vida da Júlia. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus da cura, é o Deus que tem a última palavra. Que o Senhor, Deus, esteja colocando as suas mãos sobre ela agora, sobre a sua família, aquietando os corações, fazendo levantar, ó Deus, do leito, fazendo, meu Deus, voltar à saúde e à perfeita condição física. Senhor, Tu és Deus, que acima desta hora o Senhor esteja operando pelo clamor da Tua igreja. Nós confiamos que o Senhor já está agindo, e nesta confiança nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora o nosso momento missionário com o irmão Eucias. Acho que tem um PowerPoint aí, né, para colocar ali. E nós vamos falar um pouquinho dessa campanha de missões nacionais e esse tema, depois eu vou falar para os irmãos como é importante eu recordar aqui no domingo passado, quando foi lançado, eu não sabia que missões nacionais estaria com esse tema Cristo a única esperança, né? Mas é o tema da nossa campanha de missões. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, esse tema de Cristo a única esperança é só mostrar realmente para o mundo, né, que só existe um caminho. O mundo o Satanás tenta dizer aí, não, tem vários caminhos. Mas Jesus falou que ele é o caminho, né? Então, é esse tema. O próximo, né? Para a nossa geração. Jesus é para todas as gerações, né, irmãos? Eu fico muito preocupado com o tempo que nós estamos vivendo, porque está havendo até gente aí querendo atualizar a Bíblia. A Bíblia vai ser sempre a mesma até os confins dos tempos, não tem que mudar nada, porque ela é para todas as gerações. Ali é o mandamento de Deus, tem que mexer em Bíblia, né? Então, esse tema também é para a nossa geração. Não é? Para nós todos, essa geração que está vindo, Jesus é a única esperança também. No período de janeiro de 2010 a agosto de 2020, milhares de crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões em nosso país. É terrível esse dado, né, irmãos? Triste. Mas Jesus pode entrar numa família dessa e resolver a situação. Mudar completamente, né? Por isso que a gente fala que Jesus é a única esperança, porque é diferente, irmãos. É uma coisa que de dentro, Deus nos transformou de dentro para fora. Tudo que vem, que transforma só a nossa aparência, não vale nada, né? Só fica uma coisa aparente, né? Mas Jesus faz a obra interior de nossos corações, então Ele muda toda a situação. Então, continuando, diz que sem serviço de denúncia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registrou 95.247 denúncias em 2020, contra 86.800 em 2019. Vai aumentando, né, essa situação. Este é o maior patamar desde 2013. No caso do Distrito Federal, houve um aumento de 236%, né, das denúncias em 2020. Segundo a Secretaria da Justiça. Então, a gente vê que a violência dentro de casa, dentro do lar e dentro também da nossa sociedade, né, vai aumentando essa violência.
E quem é que vai resolver isso? O governo? O governo humano tem condições de resolver a situação? Não acredito em nenhum deles vai resolver essa situação no nosso mundo, no nosso país. Só Jesus. Se houver uma transformação de vida, Deus muda tudo. Não é? E nós sabemos disso. E a história da Graziella é muito interessante, né? Essa história dessa garota, né? Os missionários Jailson de Lima e Gleise Barata, eles foram visitar, ou entregar algumas cestas no assentamento indígena no Parque das Nações, no Amazonas. E encontraram essa garotinha lá, de 8 anos de idade, prostrada numa cama. Ela tinha se machucado, a perna dela, né, tinha uma ferida muito grave. Foi levada ao hospital em Manaus, e por causa dessa questão da Covid, então ela teve que retornar para casa e ficou em casa, mas o negócio agravou. A perna dela já estava infeccionada, né, e realmente ela estava ali prostrada naquela cama. E com a ajuda também do missionário pastor André e a irmã Germana Mateus, eles levaram para Manaus novamente a garotinha, internaram, ela ficou 14 dias ali naquele hospital, e eles ouviram os médicos falarem assim, se demorasse mais um pouquinho, tinham que cortar a perna dela, né, tirar a perna fora. Mas graças a Deus, ela fez 2 cirurgias e hoje está completamente restabelecida, né? Então, glória a Deus. Então, os missionários ali no campo missionário, né, realmente fazendo a sua obra de levar conforto, e logo depois apresentaram a mensagem de salvação à família, né? Então, irmãos, a gente mostrar que a gente vem aqui uma vez por ano, né, a irmã Luciléia, que é responsável aqui da igreja, mas todos nós devemos ser responsáveis por essa obra, não devemos deixar um encargo só para alguém, né, fazer essa divulgação, mas mostrar como é importante a obra de missões, né? Eu sou alvo da obra de missões. Missionários foram em Alagoas, no bairro do Camaragipe. Era uma vila de pescadores. Meu avô tinha um armazém e tinha um curral de pesca, né? E chegou um missionário americano lá pregando a palavra de Deus. E olha só as gerações que foram impactadas. Meus avós aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Meus pais, depois passou para mim, eu passei para minhas filhas agora para os netos, né? Para os filhos dela. Olha o que o Deus faz, né? Então, irmãos, é muito importante que a gente dê valor a essa obra. Se Deus nos chamou, tem várias formas de Deus pode nos chamar para ir para o campo missionário. Mas se Deus não nos chamou para ir no campo missionário, vamos ficar com o braço cruzado? Não, tem 2 formas de fazer isso. Uma é de orar pelos missionários, e outra é de contribuir. Então, esse é o alvo que está sendo aqui colocado, cada um está fazendo o seu alvo, não é? É justamente para que nós possamos ajudar a que esse evangelho chegue às nações. Quem foi que sustentou esse missionário americano para levar a mensagem do evangelho lá aos meus avós, sair dos Estados Unidos? Foi a contribuição, a oração dos irmãos em Cristo que fizeram. E outra coisa, irmão, vamos tirar um pouco da nossa mente que quem faz a obra de missões é Missões Nacionais, é um órgão da nossa convenção. Ela é um órgão importante, sim, mas quem faz a obra missionária é a igreja, somos nós. A responsabilidade é nossa. Então, nós temos agora essa responsabilidade de levar essa mensagem. E sobre a campanha, para terminar, né, eu fiquei muito assim, impactado, porque eu participei dessa campanha em 1965, eu tinha 11 anos de idade. E nunca mais saiu da minha memória, porque foi uma ação maravilhosa evangelística. O Brasil tinha em torno de 83 milhões, né, bem diferente de hoje, né, hoje quase o triplo da população hoje. E não tinha muitos evangélicos no Brasil, né, como hoje, em relação a hoje. Meu pai foi ser pastor na Bahia, mas antes ele também foi missionário da junta, né, eu fui com 1 ano de idade para o campo missionário. Depois ele ficou doente e voltou ao Rio de Janeiro, se tratou e depois recebeu o convite e foi para a Bahia. E lá nós recebemos algumas perseguições, existia perseguição naquela época também. Não era fácil o evangelho, não é? E graças a Deus, essa campanha foi assim tão tremenda que até na época era o Carrasco Médici, que era o presidente da República,
ele mesmo recebeu o pessoal da Junta de Missões, né, no seu gabinete lá. Né? Então, vários governadores do Rio também recebeu. Foi um negócio impactante, irmãos. E aí nós saímos com esses panfletinhos, né, escrito Cristo, a única esperança, o barquinho, e colados nos postes, né, e nas pessoas. Nós fazíamos evangelismo na rua, nas praças. Né? Foi um negócio assim, impactante, tomou o Brasil todinho. E aí o fechamento foi o quê? Maracanã, 180 mil pessoas. Maracanã naquela época não é esse Maracanã de hoje, dava até 200 mil pessoas, né, a capacidade. 180 mil pessoas, né, para receber a palavra de Deus, e Billy Graham foi o preletor daquela noite. Né? Então, foi fechamento de missões nacionais. Então, agora volta esse tema, Cristo a única esperança. Por quê? Só tem ele, meu irmão, tem outro. Então, vamos focar no nosso alvo, que Deus possa colocar em nosso coração, né, o que nós vamos ofertar nesse alvo de missões, para que mais vidas possam ser transformadas pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe nisso. Muito bem. Ontem nós tivemos, meus queridos, acender a luz aqui, por favor. Ontem nós tivemos a festa das crianças. Foi uma festa maravilhosa. Quem trabalhou também cansado, né? Porque foi puxado. Mas eu queria mostrar umas fotos. Algumas, eu separei só 5 fotos para vocês verem um pouquinho. Põe aí, Andréia, para nós. Aí, ó. Espera aí, um segundinho. Teve teatro, né? Próxima. A foto da criançada lá, olha, foram mais de 40 crianças, né? Fora as crianças adultas, como eu. Teve pula-pula, teve lá, o culto das crianças no sítio, lá, teve touro mecânico, que foi um negócio assim espetacular. Eu tive o privilégio de cair do touro, mas eu operei o touro, e eu descobri que o touro mecânico tinha um botãozinho da maldade, que você girava assim, ninguém ficava, era bom demais. O Wellington, então, quando ia todo pomposo lá para o touro, só girava o botãozinho assim, pode subir, Wellington. O João também, eu gostava bem de derrubar o João, mas foi muito bom. E dia 31 agora nós vamos ter a festa das crianças com menos de 5 anos, tá bom? Durante a semana aí a gente põe na lista de transmissão maiores informações. Queridos, quarta-feira agora nós vamos ter uma assembleia para profissão de fé de alguns irmãos que irão se batizar, tá ok? Então, Denise, né, Denise? Está ali, ó. Vamos ter a profissão de fé da Denise e de outros irmãos que irão se batizar, tá bom? Dia 29/10, nós vamos ter o evento das mulheres aqui, fechando o mês do outubro rosa, né? Então, mulherada, separe esta data, né? Dia 29/10, às 19 horas, aqui na igreja. Vai ser uma noite muito especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Não deixe de participar, mulherada, tá? Semana a gente vai divulgar também bastante, mas desde já reserve essa data. Combinado? Nós vamos ter o acampamento dos jovens, né, Andréia? De 13 a 15 de novembro. Os pais que pegaram as fichas dos adolescentes, por favor, devolvam um assinado para a irmã Andréia, por favor, tá ok? Semana teológica, estou muito ansioso por esse momento que a igreja vai ter. A gente programou o início dessa programação anual no calendário da igreja, mas o Covid não deixou. E esse ano, pela graça de Deus, nós vamos ter de 24 a 30 de novembro próximo a presença do teólogo, pastor, professor Antônio Renato Guzzo. Ele é uma das maiores autoridades do Brasil sobre história de Israel. E nós vamos estudar a história de Israel desde a formação do povo até Israel no tempo de Jesus. Tenho certeza que você vai ter um privilégio de ter um conteúdo que pouca gente teve. O pastor foi meu professor no curso do seminário, um homem diferente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Eu queria que você já estivesse reservando essa data de 24 a 30 do 11. E dia 6/11, nós vamos ter o nosso culto em inglês, né, Luciana? Em inglês, né? E vai ser uma bênção.
Eu tenho certeza, eu já falei, né, gente? A dica para quem não fala inglês é vir calado, porque ninguém precisa saber que você não está entendendo nada. Você pega, mira aqueles que sabem alguma coisa de inglês, se ele estiver concordando, você concorda também. Quê? Aprende? Mas se não der tempo de aprender, você não dá uma nota. Né? O pessoal está... Você tem que saber se aquele que está concordando está igual a você, né? Está fingindo de égua, né? Mas você concorda com quem está concordando e discorda com quem está discordando no culto de inglês. E todo mundo fala assim, eu não sabia que fulano falava inglês. Eu falei assim, nem eu sabia também, porque na realidade não fala, né? Então, dia 6/11, vou ter meu primeiro culto de inglês, é algo que a gente quer alcançar, principalmente os jovens de Poços de Caldas que estão estudando inglês. É uma oportunidade de treinar o inglês, louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você treinar o seu inglês, louvando e bendizendo a Deus, proclamando que há uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Queridos, hoje nós vamos ter cantina, né, cachorro-quente, né, é um kit especial, né? O cachorro-quente, o refrigerante e um estomazil, tá bom? Vai ser uma bênção. Queria agradecer aos nossos visitantes. Nós temos a Rosângela e a mãe, que é a primeira vez aqui que está com a gente, né? Sejam muito bem-vindas, Deus abençoe. Nós temos uma família que veio do Rio de Janeiro, né? O Paulo, a Viviane e a Rebeca, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos outras famílias aí que estão nos visitando, mas não é a primeira vez já são de casa. Sejam todos muito bem-vindos e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Recebê-los aqui em nossa igreja é sempre motivo de muita alegria, tá bom? Eu vou pedir à criançada que vá para a classe, para o culto de vocês, de forma sempre educada, ordeira, que caracteriza as crianças dessa igreja, né? Meninada sempre muito ordeira. Podem ir de forma ordeira para que vocês tenham o seu culto lá. Vai ser uma bênção o culto de vocês. Deus vai falar ao coração de vocês. Muito bem. Agora a Janine vai até sentar, né, Janine? Porque a pititinha dela é ligado... Tem o 220, né? Tem aqueles motor mais potente, que é 300 e tanto, né? 380, é a menina dela, né? Falar com você, viu? Mas as outras crianças, Janine, são tudo quietinhas aqui, sabe? A Helena ali que está chorando ali, ó, ela é muito tranquila. Tranquila demais. Muito bem. Queridos, nós vamos hoje dar sequência à série de meditações da palavra de Deus sobre Neemias. Neemias era o copeiro do rei, que, por desobediência, o povo de Judá, né, havia sido exilado na Babilônia, anos atrás. E Neemias, que nascera durante o exílio, ele havia alcançado uma posição de destaque como copeiro do rei, uma posição que não era qualquer um que podia ter, não. Ser copeiro do rei era uma honra muito grande. E a gente viu que Neemias era alguém que se importava. Ele se importava tanto com a situação do povo, da sua descendência, da sua terra natal no seu coração, que ele encontrou alguém que havia ido a Jerusalém e perguntou para eles como é que estava a situação. E ele ouviu a resposta pior que ele poderia imaginar, que a situação era terrível. Então, nós aprendemos semana passada que quem se importa, pergunta. Quem pergunta e ouve uma resposta difícil, chora. Como é que a gente precisa de um ombro amigo? Quem importa, pergunta, chora e ora. Ora a Deus, porque sabe que a resposta, que a solução não está em si próprio, mas sim na poderosa mão de Deus. E Neemias foi isso tudo, alguém que se importou, perguntou, chorou, orou e pôs a mão no arado. E é sobre isso que nós vamos ver
Neemias, hoje, um exemplo de fé. Neemias foi alguém que, eu tenho certeza, que ele não tinha a mínima ideia, no transcorrer daqueles dias, que o nome dele ficaria marcado na história como um dos heróis de fé da galeria tão honrosa daqueles homens e mulheres que se destacaram porque eram pessoas de fé. Como Neemias, temos Abraão, Josué, Moisés, Davi, Débora, Esther, entre tantos e tantos heróis da fé que nós temos. Mas não é uma fé qualquer. Eu quero meditar com os irmãos hoje que Neemias, ele era um homem de fé, com uma fé madura. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso no capítulo 2 de Neemias. E eu quero meditar com os irmãos sobre 4 evidências que nos apontam que Neemias era um homem de fé, uma fé madura. A primeira evidência de alguém que tem fé é que ele sabe esperar. Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 2, verso 1 a 3. Diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Vamos parar aí. No capítulo 1, semana passada, nós vimos que Neemias recebe a notícia que a cidade estava em completa ruína, os muros derrubados, as portas queimadas, no mês de Quisleu, no calendário de lá. E agora a gente está no mês de Nissan, ou seja, meados de março e abril. A gente não sabe certinho o dia que aconteceu isso. Então são mais ou menos 4 meses de espera entre o momento que Neemias recebe a notícia que a cidade estava com os muros derrubados, com as portas queimadas, até o momento que ele se revela ao rei. A verdadeira fé madura, meus irmãos, tem o pleno discernimento que Deus age na hora certa, e a hora certa não é, muitas vezes, a hora que nós queremos. Como é difícil ouvirmos de Deus o espera, ou como é difícil não ouvirmos a Deus quando estamos orando, e a gente fica ansioso, porque a gente quer que Deus haja conforme queremos. Fé madura é alguém que tem o pleno discernimento que Deus é Deus, soberano, e Ele age e agirá na hora certa, e a hora certa pertence à agenda de Deus, não a nossa. 4 meses se passaram, e eu creio que Neemias ficou orando: Senhor, me dá oportunidade para que eu possa mudar a história da minha nação. Me dá uma oportunidade, deixa eu falar com o rei. Como é que eu vou fazer? Senhor, me capacita, me orienta, abre uma porta para mim. E 4 meses Deus fez que Neemias esperasse. Eu fico pensando qual seria a reação se ele, de forma intempestiva, tivesse atropelado o momento que Deus tinha reservado. Como é que seria o fim dessa história? Provavelmente totalmente diferente de como de fato foi a história. Eu quero mostrar para vocês um exemplo clássico na Bíblia de alguém que não tinha uma fé madura, alguém que não soube esperar. Essa mulher intempestiva
essa mulher que não soube esperar traz consequências sobre a história da humanidade até os dias de hoje. O nome dela é Sara. Queria ler com os irmãos o pequeno trecho de Gênesis, capítulo 15, verso 1 a 4. A promessa de Deus para Abraão, preste bem atenção. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Só que, queridos, o tempo foi passando e nada do filho da promessa chegar. E Sara chegou à conclusão assim: eu acho que eu vou precisar dar uma mãozinha para Deus. Ele deve estar muito ocupado, né? A agenda dele está muito cheia, e eu tenho medo dele ter se esquecido da sua promessa, e eu vou dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra na vida do meu marido. E olha o que ela fez. Capítulo 16, então, verso 1 a 4 também. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia quanto tempo, meus irmãos? 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Lá ele recebera a promessa. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Daí em diante é só confusão, viu, queridos? Só confusão. O filho desta mulher, Agar, como é que é o nome dele? Ismael. Ele deu origem a quem? Ao povo árabe. E a palavra de Deus nos assegura que aquele povo seria um povo que viveria em eterna guerra. Você vê bem. Que mulher desavisada, gente. Que mulher ansiosa. Vê lá, a gente olha lá aquela situação da faixa de Gaza. Eu penso: Sara, por que você não aguentou um pouquinho mais, minha filha? Deus ia cumprir sua promessa. Ele não deixa a palavra dele voltar vazia. Mas Sara não aguentou esperar. Ela foi intempestiva. Ela não tinha uma fé madura, porque aqueles que têm uma fé madura sabem esperar pacientemente no Senhor. Nós lemos hoje, no início do culto, o Salmo 121 e 2. Eu queria agora ler de 1 a 4 para vocês, o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. É lindo. É lindo, o texto é maravilhoso. Só que a gente não confia nisso. A gente parece muito mais com Sara do que com Neemias. A gente quer que a coisa aconteça do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. E isso faz com que tomemos decisões erradas. E decisões erradas, queridos, têm consequência. Tem consequência. Como a de Sara tem consequências até o dia de hoje. Queridos, precisamos ter uma fé madura. Precisamos aprender a esperar no Senhor. O Salmo 46, verso 10, um verso maravilhoso, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações,
serei exaltado na terra. Essa versão é a versão NVI. A versão da João Ferreira de Almeida diz: aqueitai-vos, né? E sabei que eu sou Deus. Quantas vezes nós precisamos simplesmente nos aqueitar e saber que Deus é Deus soberano, nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Não cai, meus queridos, um fio de cabelo, viu, Marcelo? Não cai um fio de cabelo. No caso dele, não cai mais, né? Já não tem mais muito o que cair. Aliás, são os dois, mas olha só, gente, se eu tivesse treinado, não dava tão cedo, porque ele está sentado do outro lado do Marcelo, que tem pouquíssima cobertura capilar, para não chamar ele de careca. Não cai nada, uma folha de um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, sem a permissão de Deus. Deus é soberano, e a gente tem que aprender a esperar no Senhor. A primeira evidência de uma fé madura é esperar no Senhor. Que a gente aprenda, com o exemplo de Neemias, a esperar no Senhor. Tudo está no controle de Deus. Até o rei. Olha só, Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei é como um rio, que, queridos? Controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O rei da Pérsia, Artaxerxes, lá, era o rei. Mas quem controlava a vida dele? Era Deus. Mas só do rei? Olha o que nos diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 26. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre o que, queridos? Sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Queridos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Quando esperamos no Senhor em oração, submissos à sua soberana vontade, não estamos perdendo tempo. Aprenda, nós estamos investindo, porque Deus é fiel, a sua palavra é verdadeira. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E todo o poder e autoridade estão debaixo dele. Primeira característica, então, ter uma fé madura é saber esperar. A segunda evidência de uma fé madura que temos como exemplo na vida de Neemias, ele teve fé para pedir. Vamos continuar a história do capítulo 2, a partir do verso 4. Nós lemos até o 3, vamos ler a partir do verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Preste bem atenção. Orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me envie, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes dos Trans-Eufrates, para que me deixes passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O Senhor fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Sambalate,
o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Muito bem. Primeira coisa que eu queria comentar com os irmãos aqui é que quando o rei fala assim, o que você gostaria de pedir? O que ele fez? Orou. Mas ele falou assim, o rei, espera aí que eu vou conversar com Deus aqui. Foi isso que ele fez? E foi lá fazer uma... Não. Sabe aquela oração instantânea? Que muitas vezes, situações que se apresentam na nossa vida, a gente basta assim, silenciosamente, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê coragem. Senhor, sê comigo nessa hora. Aquela oração de uma frase que muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer. Ele fez. A gente vê no livro de Neemias que lá são listados 12 orações que Neemias faz nesse livro. Neemias era um homem de oração. E aquela oração, daquele instante, Senhor, me dá sabedoria, era uma continuação de alguém que estava orando há 4 meses, pedindo direção e sabedoria de Deus. Muito bem. 4 pedidos de Neemias. Olha só, os 4 pedidos que ele, quando ele viu, chegou a hora, eu tenho que tomar uma decisão. Me deixe ir. Primeiro pedido que Neemias fez. Neemias sabia que tinha responsabilidade de ser submisso à autoridade do rei. Ele não chegou ao rei, diante do rei, afrontando o rei. O que é que você... Não, o que o senhor quer? Não, eu vou. Eu estou indo para Jerusalém. E saiba o senhor que o senhor é uma marionete na mão do meu Deus. Eu acho que ele não tinha terminado a frase, já tinha cortado a cabeça dele, né? O rei. Primeira coisa, meus queridos, nós precisamos ter sabedoria e entender o que falamos e principalmente como falamos. A palavra de Deus nos ensina a respeitar as autoridades. A palavra de Deus nos ensina que não podemos ser desrespeitosos, arrogantes, pretensiosos. Nada disso condiz com alguém que quer ter um caráter parecido com o de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende em ter fé para pedir, é pedir da forma certa. Né? Com educação, entendendo que a outra pessoa é um ser humano e que você tem que conversar com ela respeitando aquela pessoa. Pedir da forma certa. Segunda, a resposta dele foi verdadeira, porque talvez o rei não quisesse que Jerusalém tivesse seus muros reconstruídos. Era um direito. Ele era soberano naquele momento sobre Judá, especificamente Jerusalém. E a gente sabe que os muros de uma cidade, diferentemente de hoje, representava a segurança de uma cidade. Né? Uma cidade sem muros, quem vê filmes aí antigos, sabe que o muro representava a segurança da cidade. Mas quem tem fé para pedir, fala sempre a verdade. O rei perguntou para ele, o que você quer? Eu disse, não, eu estou querendo dar uma passeada lá em Judá, matar a saudade do povo lá, ver como é que está a situação, e depois eu volto. E chegando lá, ele ia tentar reconstruir o muro. Ia dar certo, meus irmãos? O que a gente começa com a mentira, dá certo? Eu aprendi muito cedo, meus irmãos, que o problema não é a mentira que a gente conta. Não é o problema, não é a mentira que a gente... É as dezenas das outras mentiras que a gente tem que ir contando para sustentar a primeira. E a gente acaba se entregando. Pai da mentira é quem, meus irmãos? É o diabo. Então, se quem sabe pedir, pede sempre com verdade. Ó, eu quero que o senhor me deixe ir, porque eu quero reconstruir o muro da cidade. Colocar as portas que foram queimadas no lugar. Dar dignidade ao meu povo. Aumentar a segurança daquela cidade. Me deixa eu ir, eu quero fazer isso, porque eu sinto que é a direção de Deus. Então, a despeito da situação que você esteja falando, quando você for pedir algo, fale sempre a verdade.
Nunca se acomode de forma confortável na mentira. Quem tem fé, fala a verdade. Terceiro pedido dele: me dê cartas aos governadores dos Trans-Eufrates para que eu possa chegar até Judá. Queridos, olha só, a ousadia dele. Eu quero ir, mas eu quero ir em segurança. Eu tenho que passar por uma terra lá, e a viagem era mais ou menos uns 2 meses. Você imagina viajando, né, num animal 2 meses, em estradas que não eram igual hoje, a insegurança que era. Então eu quero ir, mas eu quero que o Senhor providencie a segurança para mim. Romanos 8, 28, nós estamos estudando Romanos quarta-feira, né? Nós estudamos agora, há bem pouco tempo esse verso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu acho que Paulo talvez tenha se inspirado um pouco na história de Neemias quando escreveu esse versículo. Quando ele viu a mão de Deus agindo na vida daquele rei para que ele concordasse que desse as cartas para ele chegar em completa e total segurança. Quando a gente pede com fé, o improvável, o impossível se torna realidade. Pense nisso. Quarto pedido: que me deem também... Ele era abusado, né, gente? Ele era abusado, o quarto. Que me dê cartas também para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. E falou assim: olha, eu quero madeira para minha lareira, eu quero madeira para fazer uma casa, eu quero madeira para isso, eu quero madeira para isso, e eu preciso que o senhor me dê carta, que eu não vou comprar não, o senhor vai dar essa carta para mim. E o rei deu as cartas. Queridos, a Bíblia é cheia de histórias que demonstram como Deus usa aqueles que, mesmo não sendo servos de Deus, se submetem à soberana vontade de Deus. Olha só, César Augusto expediu um mandato para que houvesse um recenseamento em toda Judá. O que aconteceu? José e Maria foram para Belém. Ela estava gravidíssima, tipo babinha assim, né, filha? E lá em Belém nasceu Jesus, porque Deus interviu na história, providenciando que fosse necessário que José e Maria fossem a Belém. A Bíblia é claríssima, meus irmãos, como ele agiu sobre a vida do faraó. Olha só o texto, eu queria até ler os 3 versículos aqui com os irmãos, de Êxodo 9, 13, a partir do 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você, o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu, Deus falando, eu mantive de pé exatamente para esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Paulo trabalha isso muito bem em Romanos capítulo 9, quando fala que Deus é soberano. E ele usou Faraó para a glória do seu nome. Sem Faraó ter consciência, Deus foi soberano na vida dele. Entre tantos e tantos outros exemplos que nós temos na vida, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos pedir com ousadia, com retidão, com fé, com humildade, com mansidão, com verdade, mas para um propósito, para a glória do nome de Deus. A gente sabe pedir? A gente sabe pedir para o outro? A gente sabe pedir para Deus? A gente segue essa regrinha de ser respeitoso, de ser verdadeiro, de ter visão
do propósito de Deus para as nossas vidas, de reconhecer que aquele pedido representa um projeto de Deus para as nossas vidas, a gente sabe pedir. Se você não sabe, saiba que Deus pode capacitá-lo para que você comece a pedir de forma certa. De forma certa. Precisamos aprender a pedir. Eu gosto demais do texto de João, capítulo 14, verso 12, 13 e 14, quando Jesus disse o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem, de que forma? Em meu nome eu farei. Queridos, precisamos aprender a pedir. E se nós pedirmos de forma correta, faremos coisas que a gente duvida que pudesse ser realidade sobre as nossas vidas. Porque Deus opera na vida daqueles que têm fé. Deus faz coisas que nos surpreende. A gente precisa experimentar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A gente sabe pedir? Terceira evidência de que Neemias era um homem de fé, uma fé madura, é que ele inspira outras pessoas. Isso eu acho fantástico em alguém. Quando uma pessoa tem a capacidade de aglutinar a gente para um propósito específico, para a glória do nome de Deus. Veja o que o texto nos conta a partir do verso 11. Continuando a história, nós paramos no versículo 10, vamos começar agora no 11 de Neemias 2. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus me havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Foi até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Queridos, olha que coisa. Neemias chegou lá, quietinho, sem falar nada com os outros, qual que era o objetivo dele. E eu quero dar uma dica para você, que eu acho que serve para cada um de nós. O texto diz assim: eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Quem tem fé madura, queridos, é prudente. Gente, tem hora para falar, tem hora para se calar. E muitas vezes a gente atropela as coisas, né? A gente fala pelos cotovelos. Cuidado, seja prudente. Saiba o que falar e principalmente com quem falar. Neemias estava ali seguindo um projeto de Deus. Ele não foi falando para todo mundo, não. Ele foi prudente, ele foi estratégico, ele foi alguém que estava seguindo a direção de Deus. Então, sejamos também prudentes com o que falamos e principalmente com quem falamos. E ele fala assim:
De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Quem age por fé está disposto a trabalhar, a ser exemplo, a ter consciência exata do tamanho do desafio que ele iria enfrentar. Ele não chegou, não foi descansar, não. Ele foi, fez, deixa eu ver o tamanho do estrago desse muro, deixa eu ver como é que estão essas portas, deixa eu ver o desafio que Deus pôs sobre a minha vida. Ele foi trabalhar, queridos, caladinho, quietinho. Quando as pessoas perceberam isso, diante do convite dele, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, a resposta era a única possível: o povo, vamos construir. Queridos, quem age por fé é modelo para os outros, atrai as pessoas para um propósito específico de Deus, como um imã atrai o metal. Inspirar os outros para que, juntos, as pessoas possam fazer a obra do Senhor. O verdadeiro líder sabe que precisa do apoio, da ajuda, do talento, da criatividade, da disposição do outro. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. E mais, ninguém é substituível. Mas eu fico admirado quando vejo vidas que inspiram pessoas a seguirem um caminho que é propósito de Deus para a vida dela, que ajuda outras pessoas a seguirem o caminho. Querido, que a gente possa, cada um de nós, ser canal de bênção sobre as pessoas que estão ao nosso redor, inspirando pessoas a atenderem um propósito de Deus para a vida delas, de louvar e bendizer o nome de Deus. Somos um corpo. A igreja de Jesus Cristo é um corpo. E assim como um corpo tem vários membros, cada um de nós tem uma função específica aqui na igreja. Cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós foi concedido por parte de Deus um talento específico, uma capacidade específica, que só você pode desempenhar bem. Por mais que eu queira, eu não consigo fazer bem feito aquilo que Deus capacitou você de fazer. Porque quem doa os talentos, os dons, é Deus. Somos um corpo. Assim como o ouvido não pode falar, a boca não pode sentir o cheiro, o nariz não pode enxergar, nós também, queridos. Cada um tem uma função diferente aqui. E eu espero em Deus que juntos possamos ser o corpo que glorifica a Deus, ser um instrumento de Deus para glorificar o seu nome, proclamando que existe uma esperança para Poços de Caldas, e essa esperança está em Cristo Jesus. Quarta e última evidência de que Neemias era um homem de fé: ele não temia aqueles que se opunham ao que Deus tinha estabelecido em seu coração. Vamos ler agora os 2 últimos versículos deste capítulo 2. Nós lemos todo o capítulo. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O homem era birrento, ele era bom de briga. Nós vamos ver, meus amigos, meus irmãos, no capítulo 4 a 7, todas as maneiras possíveis e imagináveis que esses 3 sujeitos se juntaram para impedir a reconstrução dos muros e a colocação das portas em Jerusalém. Eles fizeram de tudo. Nós vamos ver como é que Deus deu direção para Neemias vencer cada um desses obstáculos. Mas o que eu queria mesmo conversar com os irmãos é que me lembrei também desse texto, do capítulo 8 de Romanos, quando no finalzinho do capítulo, lá a partir do verso 35,
Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos o quê, meus queridos? Mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Por isso estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, se nós nos propusermos a sermos cristãos, sermos discípulos de Cristo, em algum momento você pode enfrentar uma oposição grande, motivada pelo inimigo de nossas almas. Mas não tema, maior é o nosso Deus. Não se envergonhe do Evangelho, não tema nenhuma intimidação, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E quando Paulo escreve que nós somos mais que vencedores, é dentro deste conceito de interpretação que nós devemos ter. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Fome, nudez, perigo, espada, perseguição, angústia, tribulação, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, não tenha medo diante daqueles que se levantam contra você por causa e por nome do Evangelho. Não tenha medo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Queridos, que possamos, assim como Neemias, ter uma fé madura. Uma fé madura suficiente para esperar a hora certa que Deus nos ordenar, que Deus der a resposta dele. Ter uma fé madura para saber pedir da forma certa, da forma correta, verdadeira, digna. Que tenhamos uma fé madura a ponto que inspiremos outras pessoas a seguir o caminho proposto de Deus para as nossas vidas. E que tenhamos uma fé madura, de forma que não nos amedrontemos diante das dificuldades, provações, tribulações que se apresentem em nossas vidas. Que o exemplo de Neemias nos inspire a sermos pessoas, cristãos, com um caráter cada vez mais parecido com o de Cristo Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela paciência dos irmãos aí. Nós vamos encerrar o nosso culto. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. O pessoal do louvor que estiver aí, eu vou convidar para a gente encerrar o culto. Guilherme vai escolher uma das 4 aí, viu, Guilherme? Para a gente... eu estava querendo essa mesma, mas não quis impor, né? Pode pedir o que quiser. Vamos cantar mais uma vez essa canção e depois nós vamos orar, encerrando então o nosso culto. Aos nossos visitantes, mais uma vez, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês.
sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Eterno e soberano Deus, estamos encerrando este culto como uma celebração ao Senhor, uma declaração que somos teu povo, uma declaração que dependemos do Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá uma fé madura, ó Pai, para que possamos ser cristãos, ó Pai, que alegrem o teu coração. Nos dê uma fé que nos ajude a esperar a hora certa, ó Pai. Nos dê uma fé que possamos esperar a vontade do Senhor se realizar de forma soberana sobre as nossas vidas. Nos dê uma fé madura, ó Pai, para que possamos pedir, sempre pedindo, ó Pai, falando a verdade, de acordo com a tua soberana vontade, ó Pai. Nos dê, Pai, fé, ó Pai, para que possamos agir conforme o Senhor quer. Que possamos inspirar outros, ó Pai. Que nenhuma ameaça ou armadilha do inimigo sobre as nossas vidas nos faça retroceder, ó Pai. Porque confiamos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, ó Pai. Guarda cada família aqui, ó Pai, representada. Abençoe a nossa semana. Nos guarde, ó Pai. Recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. E agora, que a paz do nosso Deus, o amor do nosso Senhor, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas. Pai, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Não haja em nós temor diante do que há de vir.